E aí, seus psicopata apoiador do Partido Comunista Chinês, tudo bem com vocês? Pra quem não pegou a referência, deveria já estar me seguindo no Twitter e no Instagram. Rolou uma treta aí com a Renata Barreto e eu aluguei um triplex na cabeça dela. Tomara que o Moro nunca descubra. Bom, desde umas 2 semanas atrás, começou a rolar uns protestos aqui na China, principalmente pela Covid-0, e depois alguns protestos pedindo pela saída do Xi Jinping e a queda do partido. Protestos na China não são raros, acontecem. O que é raro é que pipocou em várias cidades. Eu acredito que isso aconteceu porque a China relaxou as regras de entrada no país e começou a aparecer casos de Covid pelo país inteiro e começou a aparecer lockdown por tudo quanto é lugar, as pessoas se revoltaram ao mesmo tempo. É o que eu acho. E nisso, muitos vídeos sobre a China começaram a circular. E é óbvio que são sempre vídeos negativos. Pode ver aí que tem um monte de perfil no Instagram postando Reels com vídeos negativos sobre a China. Eles nunca postam nada positivo, né? Por que será, né? Na verdade, eu vou explicar por que será. E as pessoas vieram me perguntar o que estava acontecendo, se é um vírus novo, se tem uma guerra civil acontecendo, etc. E eu vou tentar explicar um pouco do que eu sei a respeito de tudo que está acontecendo por aqui. Mas primeiro, eu quero mostrar isso aqui. Esse Benjamin Carlson era um jornalista que trabalhava com economia aqui na China. Ele escreveu aqui. Quando eu escrevia qualquer breaking news sobre economia na China como um correspondente internacional, eu esculpia a notícia de forma a trazer medo, inveja e excitação, empolgação. Porque essa é a chave. Se eu não tivesse feito isso, você não teria lido. Então, todos os vídeos que a gente recebe aí da China são negativos e falam de medo por um motivo. Porque senão ninguém quer ver policial salvando gatinho na China. Ninguém quer ver policial ajudando idoso. O pessoal quer ver teste de Covid anal forçado na rua, sabe? Esse é o motivo. Ó, esse vídeo aqui já começa, né, o que está acontecendo na China, porque eles vão tentar explicar da forma deles. E vamos ver. Parece um filme de terror, mas esse é o maior campo de quarentena em Guangzhou, na China. Tá vendo? Já começa dizendo, parece um filme de terror. Onde que vocês viram um filme de terror que os caras constroem um hospital de campanha para salvar a gente? São 90 mil cápsulas de isolamento. A polícia está vasculhando os celulares da população para... Eles falam sobre o hospital de Guangzhou, que estava sendo construído. Não sei se já acabaram ou se continuam construindo. E aí ela pula para uma outra notícia falando da polícia checando os celulares. Até onde eu sei, essa notícia da polícia checando os celulares em Shanghai é verídica. Principalmente na área onde aconteceu os protestos. E eles estavam deletando fotos e vídeos e tal. Isso, até onde eu consegui verificar, realmente estava acontecendo. Para apagar qualquer registro de conteúdo sobre as manifestações. Agora, esse vídeo do metrô, não dá para saber o que está acontecendo. Não tem data e ninguém sabe o que os policiais estão checando. Os caras podem estar simplesmente checando o código de saúde. Não dá para saber. E eu não estou dizendo que eles não estão checando por fotos, mas não dá para saber o que eles estão checando. Ações em andamento no país. Esse foi o exato momento que um jornalista da BBC britânica, Edward Lawrence, foi preso pela polícia chinesa por filmar a manifestação. Eu não sei porque que esse cara foi preso. A BBC tem um histórico aí de apoiar golpe pelo mundo inteiro, então eu não sei porque ele foi preso. Eu sei que ele realmente foi preso e foi liberado horas depois e continua na China trabalhando. É só isso que eu sei. Lá os cidadãos possuem um QR Code de saúde que precisa ser atualizado todo dia para poder circular na cidade. Se o Sim, em Hong Kong é igual. governo chinês mudar o passaporte de alguém para o código amarelo, essa pessoa fica impedida de entrar em estabelecimentos, transporte público e até mesmo voltar para casa. Essa parte do vídeo é na entrada de Guangzhou. Se a pessoa tiver o código amarelo, ela realmente não pode pegar transporte público, não vai conseguir entrar no seu próprio condomínio e aí tem muita gente acampando na rua. Pelo que me explicaram, essas pessoas estão tentando entrar em Guangzhou. Elas não são moradores de Guangzhou, que não justifica. É um absurdo essas pessoas terem que dormir na rua porque o código está amarelo. E como é que faz para resolver o código amarelo? Testes de Covid PCR por 5 dias. Então essas pessoas vão ter que ficar ali por 5 dias sem uma estrutura de banheiro, sem poder entrar num supermercado. É um absurdo. Isso não deveria acontecer. E aí para quem diz que nunca critica a China. Não, isso está errado. Isso não deveria acontecer. Isso é o tipo de coisa que não deveria acontecer de jeito nenhum. As pessoas dormirem na rua porque o código está amarelo. Muitos dormem em acampamento na rua, onde mal conseguem se alimentar. Centenas de protestos foram registrados essa semana, Não foi centenas. especialmente em Pequim e Xangai. O estopim foi um... Não, especialmente em Pequim e Xangai não. Os maiores protestos foram em Urumqi, foram em Guangzhou, foram em Wuhan, Zhengzhou, que é a cidade onde fica a fábrica da Apple. Shanghai e Beijing não foram os maiores protestos nem de longe. incêndio residencial em Urumqi,
na quinta-feira, que matou 10 pessoas e feriu 9. Os portões de saída do prédio estavam lacrados para que ninguém desrespeitasse o lockdown. Aquela área da cidade, o bairro, né, digamos assim, uma área maior da cidade, estava em lockdown por 100 dias, o que é um absurdo também. Né? Não pode isso, não pode. O prédio em si era nível baixo de segurança, nível baixo de risco. Então não deveria estar trancado. Então essa informação não bate, até porque as pessoas do apartamento onde o incêndio começou conseguiram fugir. O que aconteceu, e tem vídeo disso que eu não consegui achar, é que os bombeiros tiveram dificuldade para chegar no prédio. Porque a rua é estreita, porque tinha carros estacionados e porque tinha algumas proteções no chão que eles tiveram que remover, que eu não sei se essas proteções estavam ali pela Covid ou se são só proteção de alguma coisa com relação aos carros passarem, não subir em calçada e tal. Então é isso que eu sei. Mas muita gente, a maioria das pessoas do prédio conseguiu fugir. Então, não. As pessoas que infelizmente faleceram asfixiadas por conta da fumaça. Mas, até onde eu sei, não teve ligação com a Covid-0. Dessa forma, o público atribuiu as mortes ao governo de Xi Jinping e o PCC. A Casa Branca se manifestou na segunda, alertando que estão observando de perto as manifestações na China. Que surpresa! Quelle surprise que a Casa Branca está observando de perto as manifestações na China. Os Estados Unidos só patrocinam movimentos separatistas na China desde os anos 60. Só isso, né? Que eles pagam a família do Dalai Lama e o movimento separatista do Tibete desde os anos 60. E aí depois tem o movimento separatista de Hong Kong, o movimento de Taiwan, né? Que os Estados Unidos basicamente quer armar Taiwan. E, mais recentemente, o movimento separatista de Xinjiang. É só isso. Então, é óbvio que os Estados Unidos está salivando nessa história toda. Na China. Já para a economia global, o petróleo despencou e atingiu as mínimas de 2022, enquanto as ações de empresas que dependem da China, como o caso da Apple, caiu 3%. Mas vocês veem que a música, a forma como isso descreve tudo, parece um filme de terror. Óbvio, a política de zero Covid da China tem problema? Tem, a gente está vendo os problemas ali. Tem vários vídeos de gente sendo arrastada, de gente sendo retirada de casa. Tem problema, tem pequenos poderes, porque tem pessoas que simplesmente decidem fazer alguma coisa do jeito que elas acham que é e não deveriam, mas não quer dizer que a política toda é errada. A política toda salvou milhões de pessoas, e isso não sou eu que estou dizendo, e sim universidades dos Estados Unidos, né, aquele grande país comunista, os Estados Unidos. Eles dizem que a política de zero Covid salvou cerca de 6 milhões de pessoas na China. Tem problema que não deveria acontecer, como eu falei, a parada ali em Guangzhou, as pessoas terem que dominar a rua, é um absurdo, não deveria acontecer, mas vocês só recebem as notícias ruins. E aí o famoso vídeo que a Renata Barreto postou, dizendo que, olha, mostrem para as feministas o teste de Covid anal na China. O teste de Covid anal na China é isso aqui, ó. Esse é o vídeo que a Renata Barreto diz que essa mulher está sofrendo um exame de Covid anal aqui na China. Esses caras de branco provavelmente são policiais prendendo ela por algum motivo, e os caras de azul é que provavelmente são agentes de saúde. Em nenhum momento a gente vê a mulher sem as calças ou os caras inserindo qualquer coisa nela. O exame de anal na China foi anunciado ano passado e nunca foi usado. Eles nunca fariam isso na rua também. Então é só mais uma mentira da Renata Barreto, como sempre. Vieram falar que aconteceram alguns casos deles usarem esse teste em aeroporto e tal, mas bem no começo. Mas tipo, é isso aí, foi o que aconteceu. Não se usa teste de Covid anal na China. Aí, um monte de gente me mandou esse tipo de perfil aqui, né? Por que vocês estão se informando por um perfil chamado Alfinetei? Otariano. Já tá errado, né? Aí vem aqui. Vídeo de crianças sendo levadas para um campo. É bom que o primeiro comentário já fala, esse vídeo é antigo, tem amigos lá e está tudo bem agora. Eles falam que é, primeiro, né? Imediatamente retiradas os pais e levadas para campo de concentração. Essas pessoas não sabem o que é um campo de concentração. Campo de concentração eram fábricas para eliminar pessoas. Os caras simplesmente industrializaram a forma de matar pessoas e matavam em escala industrial. Os alemães usaram a eficiência deles em engenharia para matar a gente. Era isso aí. Dizem que é porque as crianças estão gritando, pedindo comida. Olha, eu duvido que os chineses deixarão elas sem comida. Eu acredito que eles possam retirar as crianças e levar elas para campo de quarentena sem os pais? Sim, porque isso aconteceu em Xangai. No começo não só no começo, né, mas por algumas semanas em Xangai, se a criança desse positivo e os pais não, a criança ia sozinha para um hospital, que é um absurdo. Crianças pequenas, assim, de 5 anos sozinha num hospital. Então eu acredito que isso possa acontecer. Agora, as crianças ficar sem comida na China é muito provável, assim, porque os chineses têm uma parada que eles se preocupam muito, é a comida. Então eu duvido muito. Pode ser que elas realmente estavam indo para um hospital de quarentena sozinhas? Pode, que é errado, né?
Não deveria. Pelo menos um pai deveria acompanhar. Isso foi o que aconteceu em Xangai. Depois que a população começou a reclamar, um membro da família adulto poderia acompanhar a criança no hospital. E a legenda, gente, tirou a informação da onde, né? Duvido que essa pessoa fale chinês, deve ter copiado de alguém que publicou em inglês e é isso aí, né? Um cara me mandou um link em chinês, isso é no aeroporto. Essas pessoas tinham que passar a mala no raio-x ali e depois levar para a parte de declarar se chegou com alguma coisa e tal. E esses caras não queriam fazer. É por isso que eles estão sendo arrastados, que é errado também, né? Eles não aceitaram passar as malas no raio-x, e na China a gente tem que passar, vai começar o vídeo de novo. Aqui é a máquina de raio-x, tem que passar. Os caras não queriam passar a máquina por lá e depois não queriam declarar nada. E a polícia ali usou força e levou os caras à força, que eu também acho errado, mas é isso aí, né? Então não tem a ver, pela explicação que eu achei, não tem a ver com teste positivo e nem ir pra quarentena. E aí um monte de gente mandou esse vídeo perguntando, nossa, é um vírus novo, o que será que tá acontecendo? Não é que aqui, né? Não é por causa da Covid, mas sim por algum vírus pior. Não, é só a Covid. Essas coisas aqui, essas imagens, pra gente que tá aqui, acontecem desde 2021. Sim, teve alguns casos em 2020, mas só depois que a Omicron chegou na China que a política de zero Covid apertou de verdade. Então, nada de novidade pra gente. Isso aqui é vida normal. E eu não sei nem onde é esse vídeo. Porque se, por exemplo, for lá na fábrica da Apple, é completamente entendível que a fábrica tem 220 mil pessoas. Então precisaria de muita polícia, muito suporte para controlar todo mundo. E aí eu não estou dizendo se é certo ou errado, mas analisando o vídeo, né? Então é difícil realmente saber o que está acontecendo, porque esse vídeo não tem data e não tem localização. Então não dá para saber, simplesmente. Mas não é um vírus novo. Tem nada de novo. É a mesma Omicron rolando por aqui, espalhando como se não houvesse amanhã. Então, a minha dica é: parem de se informar de política em perfis como Otariano e Alfinetei, né? Porque não tem condições. E aqui eu quero mostrar uma outra coisa interessante, porque a grande maioria dos protestos foram contra os lockdowns e a política de Covid-0. Que no meu ponto de vista, inclusive por ser morador da China, eu apoio 100%. Mas teve ali umas minorias pipocando, principalmente em Beijing, aqui em Chengdu, se eu não me engano, e em Xangai, pedindo a saída do Xi Jinping e a queda do partido. Em Xangai, tinha estrangeiro envolvido nisso aí. Como eu falei, tinha um grupo de Telegram que já foi fechado, e tinha os estrangeiros conversando, tinha chinês fora da China conversando e dando instrução, mandando procurar um ocidental, inclusive um estrangeiro, né, no protesto, procurar por ele para suporte, sei lá. E aí aqui, se eu não me engano, esse aqui é em Chengdu, e aí tem alguém falando em cantonês, e a pessoa estava reclamando que prometeram dinheiro para ele, para ir no protesto, e eles não estavam pagando. E é justamente no protesto onde estavam pedindo a saída do Xi e a queda do partido. Quer dizer que todo mundo que pediu a saída do Xi e a queda do partido está influenciado por estrangeiro ou está sendo pago? Claro que não, né? É óbvio que numa população de 1,4 bilhão de pessoas, tem gente que é contra o Partido Comunista e é contra o Xi Jinping. Isso é óbvio. E provavelmente essas pessoas também estavam nos protestos. Mas a gente também tem que entender que existe toda uma força contra a China rolando há anos. Há anos, como eu falei, desde os anos 60. Então, os Estados Unidos, com certeza, quando viu esses protestos legítimos contra a Covid-19 começarem, salivou e provavelmente botou todo mundo que eles conhecem aqui para trabalhar e começar a organizar protestos para ver se crescia contra o partido e contra o Xi Jinping, que não vai dar em nada. Literalmente não vai dar em nada. E provavelmente, como eu falei, tem chineses que realmente querem isso. Nem tudo é tão preto no branco, né? Como o professor Elias fala, né? Tem uma guerra híbrida rolando e não é uma parada simples. Eu acredito que realmente isso deve estar acontecendo. O meu conselho é: prestem atenção que só tem vídeo negativo sobre a China. Só vídeo negativo. Por que será? Muito vídeo negativo depois dos protestos. Porque dá clique, porque dá view. E todas essas pessoas, Otariano, Danúzio, essa galera toda, eles ganham dinheiro com Reels. Simples assim. E esses Reels dão muitos views. Mas muito view, porque todo mundo quer ver alguma coisa ruim que tá rolando. Como o jornalista contou aqui, né? Medo, inveja e empolgação. É simples assim. Essa é a receitinha de bolo dos caras. Então preste atenção nisso. E por que não aparece nada de bom sobre a China?